Nós estamos estudando o livro Céu e Inferno. Estamos no capítulo 7, Espíritos Endurecidos. E estamos lendo e comentando as comunicações do Espírito Lapumeiri. E estamos na terceira parte destas comunicações. Agora, esses três comentários, esse é o terceiro, são comentários da espiritualidade, explicando a comunicação que foi dada por esse espírito. Então, vamos a essa explicação aqui da espiritualidade. A justiça humana não faz distinção de individualidades quanto aos seres que castiga, medindo o crime pelo próprio crime, fere indistintamente os infratores e a mesma pena atinge o paciente sem distinção de sexo, qualquer que seja a sua educação. De modo diverso, procede a justiça divina, cujas punições correspondem ao progresso dos seres aos quais elas são infligidas. Igualdade de crimes não importa, de fato, igualdade individual, visto como dois homens culpados sobre o mesmo ponto de vista podem separar-se pela dessemelhança de provações, imergindo um deles na opacidade intelectiva dos primeiros círculos iniciadores, enquanto que outro dispõe, por haver ultrapassado esses círculos, da lucidez que isenta o espírito da perturbação. Vamos, então, explicar aqui um pouquinho. A justiça humana, se um crime tem um certo número de pessoas, se pune indistintamente com aquele crime todos aqueles seres que estão envolvidos, não importando o grau de comprometimento e também, pode-se dizer, o sexo a que pertence os seres daquele fato ocorrido. Já a justiça divina é muito interessante, porque ela nos alcança diretamente dentro do grau nosso de conhecimento, de comprometimento, de consciência. Veja só, vamos colocar aqui um exemplo. Uma mãe indígena pode tirar a vida do seu filho, que nasceu sem um braço, ela tira a vida dele, mas o grau de comprometimento dela não é como se fosse uma mãe já dentro de um grau de conhecimento maior, dentro de uma comunidade mais avançada, mais evoluída. Então, a justiça divina, ela tem, pode-se dizer, o grau da medição, da avaliação. Então, cada um de nós vai ser alcançado pela lei divina, a lei de causa e efeito,
de conformidade com o nosso conhecimento, com a nossa consciência e com o nosso comprometimento. Aí que está a diferença. E, nesse caso, não são mais as trevas a puni-lo, mas a agudeza da luz espiritual que vara a inteligência terrena, ele faz sentir as dores de uma chaga viva. Os seres desencarnados que presenciam a representação material dos seus crimes sofrem o choque da eletricidade física, padecem pelos sentidos. E aqueles que, pelo espírito, estejam desmaterializados, sofrem uma dor muito superior, que lhes aniquila, por assim dizer, em seus amargores, a lembrança dos fatos, deixando subsistir a noção de suas respectivas causas. Novamente, um pequeno comentário. Conforme vamos alcançando a consciência mais lúcida, vamos alcançando um conhecimento um pouco maior, o discernimento nosso também aumenta. E aí, diante dos erros que cometemos, a dor moral é muito maior do que a dor física. A dor moral para aquele espírito, agora compreendendo todo o erro que cometeu, o orgulho que lhe envolveu a alma, o egoísmo, a prepotência, a rudeza, o desamor. Claro, esse espírito tem ou entra num grande sofrimento. Assim pode o homem, a despeito da sua criminalidade, possuir um progresso interno e elevar-se acima da espessa atmosfera das baixas camadas, isto pelas faculdades intelectuais sutilizadas, embora tivesse, sob o jugo das paixões, procedido como um bruto. A ausência de ponderação, o desequilíbrio entre o progresso moral e o intelectual produzem essas tão frequentes anomalias nas épocas de materialismo e transição. Então, gente, mais um comentário, né? A intelectualidade, a cultura, o conhecimento nos ajuda a compreensão, nos ajuda a termos a noção um pouco mais clara das situações que vivemos, daquilo que estamos fazendo, até de análise daqueles que estão à nossa volta. Mas esse intelectualismo, esse grau de conhecimento, cultura, não dá ao espírito a sabedoria verdadeira. Porque sabedoria é você empregar tudo que você tem em bom termo, em boa medida. Então, o intelecto, o conhecimento, a cultura, nos ajuda com certeza a ter o discernimento, mas ajuda também a conquista da moral, que deve caminhar junto, ou pelo menos deveria, caminhar junto com a parte intelectual.
E quando isso não acontece, vemos grandes figuras da história da humanidade com um conhecimento muito grande, com uma cultura enorme, praticando grandes erros. Nós temos aí gravado na história do planeta, na história da humanidade, essas grandes figuras que cometeram erros graves. Então, é preciso buscar a questão moral. E nisso temos um guia fantástico, maravilhoso, que é o nosso mestre. Quando ele traz aquela frase: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem, é a lei. É a lei de harmonia do universo. Tomemos esse cuidado. Sabemos que temos dificuldades. Sabemos que ainda somos impetuosos, rigorosos quando é para se julgar o outro. Fazemos questão de fazer comentários sobre algumas ações alheias. Nos achamos capacitados e no direito de criticar a política, julgar os políticos. Então, ainda estamos com grandes dificuldades. Mas essa lição de hoje traz para nós essa questão. O exemplo aqui é a parte científica. O espírito com conhecimento, ele tem um comprometimento maior quando erra. Ele não tem a desculpar a ausência do conhecimento. Ele sabia. Já aquele que pouco conhece será julgado pela lei divina dentro do grau do seu conhecimento. A luz que tortura o espírito é, portanto, precisamente, o raio espiritual inundando de claridades os secretos recessos do seu orgulho e descobrindo-lhe a inanidade, a inutilidade do seu fragmentário ser. Aí estão os primeiros sintomas, as primeiras angústias da agonia espiritual, e que prenunciam a dissolução dos elementos intelectuais e materiais, componentes da primitiva dualidade humana, e que devem desaparecer na unidade grandiosa do ser acabado. Aí então termina esse estudo sobre o espírito que estava sendo estudado. Agora, nós teremos um comentário da espiritualidade aqui. Além de se complementarem reciprocamente, estas três comunicações obtidas simultaneamente apresentam o castigo debaixo de um novo prisma, de um novo olhar, aliás, eminentemente filosófico e racional. É provável que os espíritos, querendo tratar do assunto de acordo com um exemplo, tivessem provocado a manifestação do culpado. Ao lado desse quadro vivo, baseado sobre um fato, eis, para estabelecer um paralelo
este que um pregador de Montreal-sur-Mer, em 1864, por ocasião da Quaresma, traçou do inferno. Vamos ver. O fogo do inferno é milhões de vezes mais intenso que o da terra. E se acaso um dos corpos que lá se queimam, sem se consumirem, fosse lançado ao planeta, empestá-lo-ia de um a outro extremo. O inferno é vasta e sombria caverna, eriçada de agudas pontas de lâminas, de espadas acerradas, de lâminas de navalhas afiadíssimas, nas quais são precipitadas as almas dos condenados. Bom, aí é uma representação do inferno elaborado pelo homem, né? Nós sabemos que não é assim. E agora nós teremos aqui a comunicação de um espírito Ângeli.